Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje eu quero dizer para vocês que é muito especial. E é especial porque eu estou recebendo o Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo, a quem a partir de agora eu vou falar só de Ricardo. E o Ricardo está presidente do CEAGESP. Ricardo, muito obrigado por falar conosco. Prazer. E eu quero apresentar para vocês um pouco da história do CEAGESP, porque, em primeiro lugar, Ricardo, o CEAGESP carrega o SP no final, o pessoal pensa que ele é Estado de São Paulo. Não, ele é um órgão federal ligado ao Ministério da Economia. Exatamente. Na verdade, até 97, até para entender o SP, né? Até 97 pertencia ao governo de São Paulo. E São Paulo, para pagar uma dívida que tinha com o governo federal, acabou passando a CEAGESP para o governo federal. Então, hoje, a CEAGESP é uma empresa pública, é uma estatal do governo federal. E ela ligada ao Ministério da Economia. O Ricardo, ele foi durante 32 anos ligado à Polícia Militar e foi designado pelo presidente Bolsonaro para assumir a presidência do CEAGESP. Aí, Ricardo, nós podemos começar perguntando por que essa nomeação tão cuidadosa que o presidente teve. Então, até para o pessoal poder entender, né? Eu era comandante da rota em 2017, 2019. E numa entrevista véspera da eleição de 2018, um repórter de grande mídia perguntou para mim quem que eu ia votar para presidente da República. Naquela época, o Alckmin era candidato a presidente da República e o Alckmin chefe das polícias, né? Então, eu era subordinado a ele, né? E o repórter perguntou, eu falei assim, vou votar no deputado Bolsonaro. Daí o repórter achou estranho, né? Pô, mas por que você vai votar no deputado Bolsonaro? Eu falei, porque o Brasil precisa de pessoas honestas e eu o vejo como uma pessoa que vai poder resolver o problema do nosso país. Passado alguns dias, o então deputado Bolsonaro foi lá na rota e foi lá para agradecer. Ele falou que o ato que eu fiz, estando dentro da polícia e ainda num período de eleição em que o governador, nosso chefe, era candidato, ele achou muito destemida e falou que ele tinha o respeito por essa posição, veio agradecer. Passou a eleição, o presidente Bolsonaro eleito, assumiu, eu continuei trabalhando na polícia e em março de 19 eu fui para a reserva. Em 2020, ou seja, em 19 até 2020, cuidando da família, a polícia consome muito o nosso tempo, ainda mais do comando da rota, uma unidade muito conhecida, com muito trabalho. Em 2020, me toca o telefone um dia e era o próprio presidente Bolsonaro, não mandou recado, ele mesmo ligando, falou assim, coronel, tem uma missão para o senhor, precisava da ajuda do senhor, queria que o senhor fosse para a CEAGESP. Me pegou um pouco... Do nada, me pegou de surpresa, pedi para ele se eu poderia pensar uns 2 dias, porque se estivesse chamando para alguma coisa relacionada à segurança pública, de imediato a gente aceitaria, ainda mais pelo trabalho que o presidente Bolsonaro estava fazendo. Mas eu falei assim, eu preciso ver se eu tenho condições de assumir o CEAGESP. Sem explicar nada. Sem explicar nada. Só o convite, mas não contou a barca furada que estava na frente. Aí eu peguei, fui pesquisar e vi, você punha lá no Google, lá, CEAGESP de 2020 para trás, era roubo, prostituição, corrupção, tráfico de droga, jogo de azar, jogo do bicho, ou seja, tudo que tinha de errado acontecia lá. Daí eu entendi, ele estava precisando de uma pessoa para botar ordem, né? Um caso de polícia. E eu quero dizer que eu vou chamar, esse nome sou eu que estou dando, eu vou dar o nome desse programa, chama Vida Marginal do CEAGESP. E aí o coronel Ricardo tomou conhecimento dessa vida marginal do CEAGESP. Exatamente, então aceitei o desafio, liguei para ele, falei, presidente, pode contar com a gente. E assumi a CEAGESP. Quando eu assumi a CEAGESP,
tudo era realidade. Cheguei lá em relação a crime, né? Caixa de papelão com droga exposta à luz do dia, prostituição, corrupção, a CEAGESP, uma empresa que não dava lucro há mais de 5 anos. Vamos dar uma noção para o telespectador? Essa cidade que é o CEAGESP, para aí a gente entrar nos detalhes de cada coisa. Perfeito. Conta o tamanho da cidade. CEAGESP, então, eu uso muito assim, cidade CEAGESP. Uma área de 700 mil metros quadrados, são 50 mil pessoas que frequentam diariamente lá, 12 mil veículos, 6 mil caminhões. Então, realmente, ela é uma cidade, maior que muitos municípios aqui do estado de São Paulo. São 700 funcionários. 700 funcionários. A CEAGESP, ela não tem só o entreposto principal, eu tenho mais 12 CEASAs pelo estado de São Paulo. E tenho mais também 13 centros de armazéns de grãos pelo estado de São Paulo. Então, é a maior da América Latina, terceiro maior do mundo, centro de abastecimento e distribuição de flores, de hortifruti e pescado. Então, realmente é uma empresa nossa, do governo do Brasil, e que por muitos anos ela foi roubada. A gente não quer nem aqui, eu não quero entrar em detalhes, porque é histórico. Se você falar assim, olha, quem estava na presidência que roubou menos, roubou mais, quem era o governador, quem era o ministro... Não, eu não quero entrar em detalhe, porque isso é histórico, o que o Ricardo está trazendo para a gente, o Coronel Ricardo está trazendo para a gente. Essa cidade que fica ali na Marginal Pinheiros, em São Paulo, vale a pena até conhecer, porque é um lugar assim, extremamente interessante, mas que estava completamente envolvido com a sacanagem, envolvido com a falcatrua. E o presidente Bolsonaro falou, não, isso tem que acabar. Exatamente. É um exemplo do que acontecia no nosso país antes do presidente Bolsonaro entrar. Então, era uma cidade, como várias cidades, do nosso país, em que o crime, literalmente, o crime de uma forma genérica, a gente pode falar, né, com todas as modalidades, estava dominando. E nós fomos lá para limpar, para arrumar essa cidade. Logo que eu cheguei, até conto, a gente pegou uma metralhadora lá dentro, depois pegamos calibre 12, droga, mas foi muito rápido esse período de limpeza. Em pouco tempo, a nossa cidade CEAGESP, ela foi limpa. Hoje eu posso falar para o senhor, a CEAGESP é a cidade mais segura do Brasil. Você não vai achar uma cidade com uma proporção dessa que eu não tenho roubo à mão armada lá dentro. Sabe que a pessoa tem que sair escondida para não roubarem o celular? Lá não tem mais. Mas, Coronel, não era assim. Então, por exemplo, eu quero pegar alguns detalhes com o senhor. Tem um estacionamento lá, quantas vagas tem no estacionamento? Na verdade, eu tenho 6 estacionamentos lá, uma área muito grande. Sim. Eu não posso te precisar agora o número de vagas que eu não tenho de cabeça, mas nós temos um estacionamento que também era um motivo de corrupção. Eu quero chegar lá. Quantas vagas, o senhor tem noção de quantas vagas esse estacionamento? 10 mil vagas, 5 mil vagas, no geral? Talvez olha, nós temos 6 ali que cada um caiba umas 600 vagas, é difícil. 4 mil vagas. Umas 4 Aí mil. a rotatividade muito grande. É muito grande. Isso acaba tendo lá 10 mil, 15 mil veículos por dia e que pagam para estacionar lá. Só que esse dinheiro não chegava para o CEAGESP. Então, questão de estacionamento, né? Para vocês terem uma ideia. Quando eu cheguei em 2020 lá, o estacionamento, a pessoa que fazia a mensalista pagava R$270, tá? Por mês, para guardar o carro lá todo dia. E a CEAGESP faturava 130 mil mês, CEAGESP. No estacionamento. No estacionamento. Esse contrato era um contrato nulo, eu retirei, né? Quem dominava eram políticos, arrancamos de lá e fizemos a licitação e uma nova empresa está lá, que é a mesma empresa que está hoje. Hoje o mensalista paga 250, então guardem os números, né? Em 2020, 270. Tudo aumenta, né? 2022, 250. R$20 a menos. 20 a menos.
Em 2020, 130 mil reais a CEAGESP faturava. Hoje, 600 a 700 mil a CEAGESP fatura, né? Então, para ver a sacanagem que tinha aí. Então, antigamente, esse dinheiro ia tudo para o bolso, infelizmente, de pessoas mal intencionadas, e a gente mudou essa história. Hoje é mais barato, a CEAGESP lucra mais, e a empresa que está lá com certeza também tem o seu lucro, senão não estaria. Então eu quero deixar aqui, só esse apanhado do estacionamento, o CEAGESP passou a ter uma receita entre o equilíbrio do que fatura com o que gasta de R$500 milhão para o caixa do CEAGESP, que tinha anteriormente 130 mil, e que também para chegar nos cofres do CEAGESP também era meio complicado. Agora eu quero falar sobre prostituição. As pessoas podem aqui, que o senhor citou no primeiro bloco, pode virar e falar assim, mas escuta, aquilo lá não é um lugar de vender alface, vender ovo, vender tomate, vender não sei o que aonde está a prostituição? Então, como é uma cidade, como toda cidade, né? Então, é difícil você falar... De 50 mil pessoas. Você falar numa cidade hoje que vão pensar que não tem alguma coisa relacionada à casa de prostituição, né? Toda cidade é uma realidade isso. E lá não era diferente. Nós recebemos ali caminhões do Brasil inteiro, caminhoneiros do Brasil inteiro vêm lá, são 12 mil veículos e lá é 24 horas. Então, infelizmente, lá tinha muitos casos de prostituição. Prostituição, rifa, a pessoa rifava corpo. Então tinha rifa de quem ganhasse a rifa possuía o corpo de uma mulher, né? Então, assim, uma trabalhadora de qualquer setor. Então, assim, era realmente um absurdo, era uma coisa à luz do dia, né? Também durante a noite, e nós acabamos com isso, né? Porque eu sempre falo, né? Onde existe a lei, o crime ele vai se afastando. Então, o criminoso percebeu que lá não tinha mais espaço. Como eu falei, nós viemos da rota e muito inteligente o presidente Bolsonaro. Eu falei assim, ali para resolver tem que ser uma coisa mais enérgica. E esse pessoal do crime foi se afastando. Ele viu que não tinha espaço, não tinha acordo, a gente não aceita uma conversa diferente. Então, naturalmente, isso aí foi se afastando, essa parte de crime foi se afastando naturalmente. Vamos falar dos box, dos proprietários, locatários. Como é que era antes? Bom, antigamente, para você ter um espaço lá, infelizmente... Quantos espaços são, coronel? Olha, nós temos hoje cerca de 6 mil permissionários lá dentro. Então, em torno de 6 mil espaços ali disponíveis para permissionários. E o que acontecia? Esses espaços antigamente, muitas vezes as pessoas só conseguiriam dando dinheiro de forma equivocada, de forma ilícita. Ou seja, havia um grupo que gerenciava de maneira ilícita e provavelmente sob coação, ameaças a todo mundo. Ou seja, você quer ter um box aqui, é comigo que você tem que falar, eu represento aqui quem manda. Exatamente, era até um crime de concussão. A pessoa, para poder trabalhar lá, para ela conseguir trabalhar, ou ela pagava ou ela não conseguia trabalhar. Então, nós levantamos pelo menos 586 casos que vieram à tona, em que as pessoas tiveram que dar dinheiro para ter seu espaço. E esse dinheiro variava conforme a pessoa. Às vezes a pessoa tinha boas condições financeiras, pagava 100 mil reais para ter um espaçozinho lá. Esse dinheiro não entrava para os cofres da CEAGESP, ia para o bolso dos corruptos, né? E às vezes tinha uma pessoa mais simples, às vezes um caixeiro. O que ele faz? Ele monta a caixa de madeira, né? A pessoa mais simples pagava 15 mil reais para ter esse espaço lá. Teve caixeiro que vendeu o caminhão para conseguir um espaçozinho dele lá para conseguir trabalhar. Então, nós ouvimos, inclusive a termo, encaminhamos para a Polícia Federal, pelo menos 8 pessoas, 8 comerciantes colocaram no papel o que aconteceu. Nesses 8, a gente chegou a uma quantia de R$500 milhão. Atenção, então, presta atenção, já é a segunda vez que se fala em R$500 milhão nesse programa, hein? R$500 milhão, e a gente fez um cálculo, né? São 586, 8 pessoas, R$500 milhão, chegamos a uma quantia aproximada aí por baixo de R$35 milhões
só num quesito de venda de espaços de forma ilegal. Hoje, né, passa por licitação, que é o que a lei manda, ou seja, a pessoa quer fazer parte da família CEAGESP, ela vai participar de um processo licitatório, que é uma coisa simples, a gente ensina, muitas pessoas não sabem, né? E ela vai poder realmente, num preço acessível, ser dono do seu próprio espaço. Antigamente era só dessa forma, de forma ilícita. Hoje a gente tem o carregador, que é uma pessoa simples, que ele virou permissionário, virou um comerciante, uma cafezeira. Então hoje a gente abriu possibilidade para todos poderem ter seu espaço. Então o produtor rural hoje ele tem uma possibilidade de ele mesmo ter um espaço lá dentro e vender o produto dele lá. Então, mas é importante a gente também dizer que o próprio trabalhador, seja um carregador, seja qualquer outra coisa, para ele, se ele não fosse funcionário do CEAGESP, fosse do grupo, eu vou chamar de grupo, é uma pequena máfia ou grande máfia. Uma associação criminosa. Uma associação criminosa, perfeitamente. Ele também é assim, como é que você vai trabalhar lá? Não é assim, olha, é um RH perfeito que vai selecionar o melhor, o mais preparado, ou seja, havia também um movimento em cima de salários, em cima de doações, enfim, também existia isso. Ó, nós tínhamos lá 60 cargos em comissão. O que é isso para as pessoas entenderem? São cargos que os políticos colocavam lá. Então são cargos políticos que estavam lá, parente de político, amigo de político, e assumiam cargos de gerência, cargos importantes, e muitas vezes, né, ou não iam trabalhar, ou seja, estava, mas não estava, ou às vezes até iam trabalhar e pegavam contratos e superfaturavam esses contratos. Então a gente tinha de todo jeito. E hoje não tem mais isso. Nós mandamos todos embora. Arrumei muita encrenca, né, muita inimizade política, vamos dizer assim, porque tinha deputado com 10 cargos lá. Hoje não, desses 60. Hoje não tem mais nenhum. Então, isso deputado federal, né? Federal, estadual. Então, assim, dominavam aquilo. Hoje, a maioria dos cargos são ocupados por profissionais de carreira, que foi uma outra coisa que a gente fez diferente lá. Ou seja, aquela pessoa que prestou o concurso, que ele sentia que nunca ia estar ocupando um cargo de gerência, porque para esses cargos só caberiam aos políticos. Hoje, na nossa administração, não é assim. Por exemplo, eu tenho 12 CEASAs pelo estado de São Paulo. E todos esses gerentes, nunca na história foi ocupado por um profissional de carreira. Hoje, os 12 são concursados. Então, a gente procurou valorizar o profissional de carreira, que isso aí causou um incentivo. Então, os funcionários, poxa, essa administração é diferente. Essa administração valoriza a gente. Então, nós começamos a trabalhar com esse sentimento, né, de valorização, e os funcionários começaram a entender o recado. Falei, poxa, antigamente a gente era desvalorizado, agora existe a oportunidade. Então, o gerente de RH hoje é um cargo de carreira concursado. Antigamente era a namorada, a amante, que é real, amante de tal deputado. Fato é real. Real, amante de tal deputado, carro, presentes. Então, acontecia tudo isso. Então, hoje não. Hoje a gente é profissional, tem que preencher os requisitos, valoriza-se o de carreira. Hoje, o que eu tenho de comissionado, eu sou um comissionado, né, foi colocado pelo presidente. É uma equipe muito enxuta, né, para fazer as coisas acontecerem. A maior parte dos cargos hoje, cerca de 65%, são ocupados hoje por profissionais de carreira. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que passar para vocês é assim, a cidadania, o cidadão, ele é bem revoltado, até sem informação. Você não tem a informação, mas muitas vezes você sabe porque falaram, olha, em tal lugar tem sacanagem, tal lugar tem roubo, tal lugar tem não sei o quê. Não são todos os lugares, mas o CEAGESP, especificamente, era um lugar que estava ocupado, eu vou falar ocupado, esse termo, coronel, há muito tempo, de vários governos, de várias legislaturas da Câmara Federal, de legislaturas de câmaras estaduais. E o coronel está trazendo isso e eu vou dizer, ele vai responder uma coisa importante. Coronel, quanto tempo já faz isso? Eu estou lá há 1 ano e meio. 1 ano e meio. O senhor recebeu já ameaça de vida? Sim. Não aquela
que o pessoal está acostumado, né? Toca o telefone, vou te matar. Sua família. Isso eu até falo, entra na fila e espera chegar a vez, né? A gente veio da polícia e então a gente está acostumado, preparado para isso. O que incomoda são as veladas. O que é a velada? É quando chega a informação, né? Então, como aconteceu, né? Foi preso uns traficantes em Osasco por uma equipe de rota e esses traficantes, para negociar, entre aspas, né? Para não ser preso, eles disseram, se eu passar uma informação, vocês não me prendem? E aí passaram, precisa avisar o coronel da CEAGESP lá que vão matá-lo. O pessoal está querendo matar ele. Entra na fila. Então, assim, então a gente tem essas informações que vêm, às vezes, de serviços de informação nossa e a gente tem que se cuidar. E o senhor começou a andar com segurança? Sim, a gente anda com colete, anda com armado, anda com segurança e, para mim, como vim da polícia, é natural, não me incomoda, a gente sempre trabalhou assim, né? E eu penso também que o bem sempre vence o mal e Deus protege os bons. Coronel, preocupação também, tráfico de droga. Como é que era? Tráfico de droga, como eu falei, né, era exposto, se vendia ao ar abertamente? Livre. Abertamente. Você está lá para comprar alface e pode comprar droga também, tá? Abertamente. Hoje não tem mais. Hoje nós não temos mais tráfico. Hoje, na nossa cidade de CEAGESP de 50 mil pessoas, né, você não vai encontrar uma pessoa fumando maconha na rua. E eu tenho certeza que se vocês forem rodar as praças públicas aí, infelizmente, às vezes você está com seu filho lá e você vai presenciar o cara usando droga lá, né? Hoje na nossa cidade de CEAGESP não acontece mais isso. Então, por isso que eu falo que é a cidade mais segura. Hoje o crime é zero, tolerância zero, jogo do bicho a gente não aceita lá. Se fala assim, jogo do bicho, eu tenho certeza que fizerem um levantamento, o único DP do Brasil, Delegacia de Polícia, que recebe casos de jogo do bicho é a delegacia ao lado da CEAGESP 91DP. Porque ninguém mais combate jogo do bicho, e lá a gente combate. O que a gente pensa assim, é tolerância zero. Se a lei fala que não pode, não pode. Então a gente conduz lá o usuário de droga, a gente conduz o cara que está fazendo o jogo do bicho, vai tudo para a delegacia. Mas, coronel, é uma pergunta interessante, porque no meio dessas 50 mil pessoas, é claro que eram muitos os envolvidos em diversos crimes, de todos esses que o senhor já elencou aqui, vários deles ainda continuam lá, não mais se beneficiando ou se tirando proveito de alguma situação. E como é que é? Porque é claro que o senhor sabe quem é. Claro que o senhor conhece quem é que estava pondo a droga ali na frente, a prostituição, o roubo, o estacionamento, claro, mas o cara continuou. E como é que é a visão hoje em cima dessas pessoas que estão lá dentro doidinho para voltar ao processo antigo? Existe uma força muito grande, né, uma pressão, né? O pessoal sempre fica na expectativa que a gente saia, né? E então, assim, o crime encolheu, o crime está ali observando, esperando a oportunidade para entrar. É a mesma coisa o cidadão ali na sua casa, ele fica esperando a oportunidade para entrar na sua residência. Então, nesse momento, eles estão nessa expectativa. Nossa, quando a equipe sair, quando esse governo acabar, a gente volta tudo. É essa a expectativa. Por isso que eu falo, eu como cidadão, né, a CEAGESP é um exemplo do nosso país, em tamanhos menores, do tamanho da sacanagem, da roubalheira. Então, acho que é muito importante as pessoas pensarem bem quem vai votar, porque senão vai virar exatamente isso que eu estou falando. Volta tudo, o crime volta, a gente está limpando, a cidade de CEAGESP está limpa. Nosso Brasil é muito grande, demora mais. Mas eu entendo que a gente está no caminho certo para limpar toda essa sujeira que deixaram para trás. Quero agradecer ao Coronel Ricardo de Mello Araújo, que gentilmente veio com cara limpa e coragem, porque não é brincadeira, vocês sabem disso, o que é ameaça à família, uma série de coisas, trazer abertamente como era o CEAGESP São Paulo, o órgão ligado ao Ministério da Economia, e com intervenção do presidente Bolsonaro, colocando o Coronel Ricardo, para arrumar e organizar definitivamente de uma maneira correta, limpa e segura o CEAGESP São Paulo, uma instituição enorme. Coronel, obrigado. A gente que agradece a pela oportunidade. Gentileza. Pessoal, semana que vem estamos de volta. Até lá.